Colocar a produção, por favor, solta o vídeo do Marçal na Paulista no sábado. A multidão que ele reuniu lá. E depois um comentário que ele fez na coletiva. Eu nunca mais vou aceitar esses canalhas manipularem os nossos filhos, as nossas famílias, a nossa vida, a nossa fé, a nossa liberdade. A partir de amanhã, a resposta será esmagadora, uma verdadeira revolta na urna, e nós dormiremos em paz de ter combatido o bom combate, ter corrido a carreira e guardar a fé. Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo e eu quero que todos vocês levantem a cabeça, porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora. Eu vou carregar esse voto. E por que eu estou falando que isso foi extraordinário? Zero de dinheiro público, nunca ninguém chegou tão longe sem fazer uma campanha sem esse dinheiro público. Sem padrinho político, sem tempo de TV, sem máquina municipal, estadual, federal, sem apoio de grandes lideranças políticas. Ao contrário, né, os 4 principais candidatos com mais de 100 milhões de reais me trituraram em televisão, rádio e internet. E além disso eu tive todas as minhas redes sociais derrubadas. Para mim uma decisão completamente desproporcional, mais de 20 milhões de seguidores. Mas eu entendo, também tive a segunda conta derrubada. Apesar dela não estar demonstrando perigo, porque pelo episódio a própria Meta derrubou a postagem e eu não insisti em descobrir nada. Assim como a própria Meta também falou da outra vez que não tinha justificativa pelas políticas da rede social a primeira ter sido derrubada. Mesmo assim, fomos lá e abrimos uma terceira conta em 3 horas e meia, 1,1 milhão de pessoas começaram a seguir e foi derrubada também. E a gente não desistiu. Então, a vitória eu dedico a esse resultado à vitória da esperança. Parabéns ao Ricardo, né, por conseguir a maioria dos votos. Essa maioria é 1% a mais do que o nosso, o eleitorado. Parabéns ao Boulos, porque a diferença entre eu e ele ficou 0,93%. Acho que ele deve ter tomado um susto ali na Zona Leste. Foi bem forte. Um abraço aí para a Zona Norte, para a Zona Leste, Oeste, principalmente do Sul. A Zona Sul, onde muitas pessoas viraram voto ali para a gente. E a gente recebeu um pouco mais de 7 milhões de reais de doação, contra só desses 2 candidatos com dinheiro público, eles tiveram mais de 100 milhões de reais. Então, você imagina, 7 milhões de doação contra 100 milhões de dinheiro público, é um negócio fora tudo que eu já falei. O Marçal está saindo aí com esse potencial eleitoral gigantesco. Só que, antes de 26, antes de 25, aliás, ele elegeu vários vereadores, tá? Vários vereadores, até do PL, que colaram no Marçal, foram eleitos, e muito bem eleitos. O fato é o seguinte, o Marçal vai definir o segundo turno, né? Em São Paulo. E aí? Depois de tomar porrada do Tarcísio, do Bolsonaro, o Marçal vai pegar esse contingente e vai chamar essa turma para votar no Nunes? Ou ele vai largar todo mundo, vai fazer igual o líder de bancada aqui, libera o voto, Ciro Gomes. Cada um faz o que quer. E aí, se isso acontecer, o Boulos leva a parada. Só um passo atrás, ô Cláudio, você sempre fala aqui que o programa... Mas não desvia da pergunta, não. Você sempre traz aqui que o programa é uma aula de cidadania. Trazer críticas a erros de todo o processo eleitoral da campanha é benéfico para acertar o curso. Se o PSDB tivesse aprendido com os erros dele, que é um partido do Plano Real, partido que venceu 2 eleições presidenciais em primeiro turno, o único que conseguiu, inclusive, hoje, depois de perder várias eleições consecutivas, ele não teria amargado o pior resultado eleitoral nas eleições municipais deles, e agora não tem nem 300 prefeituras.
Então, trazer essas críticas dos erros eleitorais não é necessariamente torcer para a derrota do candidato ou algo assim. É uma análise simplesmente descritiva. Tá, mas você tem que responder minha pergunta. Eu quero saber o que você acha que o Marçal vai fazer nesse segundo turno. Eu acredito que ele vai ser mais inteligente que a Tabata Amaral, que ontem mesmo, sem negociar nada, já entregou e declarou apoio ao deputado Guilherme Boulos. Você acha que o Marçal vai negociar esse apoio com o Nunes? Se ele for inteligente, sim. Você acha também, Juan? De acordo, o propósito do Marçal, ele sempre colocou o pragmatismo, né? Ele falava do histrionismo num primeiro turno, mas que após a eleição todo mundo esconderia as armas e aí sim arrefeceria o debate, iria para o pragmatismo. O próprio Bolsonaro disse que num segundo turno, se o Marçal passasse, ele traria o voto para o Marçal, né? Contra o Boulos. É natural, o Marçal ele se cacifa como candidato numa disputa justamente para tentar frear a candidatura de Guilherme Boulos. Então, é natural que Pablo Marçal direcione os seus eleitores, né, a sua militância, para Ricardo Nunes, considerando a ida de Guilherme Boulos para o segundo turno, né? A vermos como vai se dar isso. O próprio Bolsonaro, ele mesmo em live, ele falou bastante do vice, né, do Coronel Telhada, mas fez poucas referências a Ricardo Nunes. Mas ele sempre fazia referência, olha, meu candidato está lá na chapa, meu candidato está lá na chapa. Mas não citava Ricardo Nunes diretamente. Acredito que Pablo Marçal pode seguir um caminho bem parecido. Não que ele vá ganhar uma secretaria, vai ser secretário de Ricardo né? Nunes. Ou que queira ganhar. Ou que queira. Não ele talvez não, mas o PRTB com certeza. Mas ele precisa preservar o capital político dele. Como outsider. Como a gente estava trazendo. O voto do Marçal é um voto de opinião, é um voto de ideias. E no segundo turno, o que vigora não é a paixão por um candidato, e sim a rejeição ao principal adversário. Então, se ele for inteligente, ele vai negociar um apoio público, mas não direcionando as qualidades do atual prefeito Ricardo Nunes, mas sim nos deméritos do principal adversário, que é Guilherme Boulos. E no próprio pronunciamento dele ontem, Cláudio, ele já traz ali, né, ele continua trazendo apelidinho para o deputado Guilherme Boulos, chamando de Boulos de forma pejorativa. Ele já acena isso, né, ele já traz ali o direcionamento dele, só que isso precisa ser bem conduzido para que esse voto de opinião dele e ao longo do tempo ele não cometa os mesmos erros da sua amiga, né, Joyce Hasselman. Minha amiga? Jornalista também. Meu amigo. Ela estava falando ali que foi a principal jornalista do país. Foi, sim, foi. Ela foi a mais. Ela então, ganhou até o Pulitzer. Eu me lembro dela. Né? Eu me lembro dela uma vez falando, não sei o que era que ela estava dizendo, que viu, não sei o que, contando dinheiro de uma matéria manipulada, não sei o que, de 600 milhões que foram pagos pela matéria. 500 milhões. Bitcoins. E nota sobre nota, né? Como é que é? O Bitcoin ou é nota sobre nota? Tem que decidir. Não, isso depois de vencer a eleição ainda, né? A gente tinha acabado de vencer a eleição, não precisava. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar. O foi errado, mas ainda tinha um propósito que ainda estava na disputa eleitoral, né? Ela tinha acabado de ganhar a eleição e criou fake news, né? Bom, deixa a Joyce quieta lá. Já provoquei a Joyce. É minha candidatura, gente. Lancei minha candidatura sem nenhuma pretensão, sem nenhuma pretensão, e não consegui ser eleita, e eu quero brindar essa taça de champanhe com você. Por quê? Porque nessa campanha não falei para ninguém, mas estava em suas mãos a decisão do que eu ia fazer para minha vida. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Não saio mais candidata a nada. Eu, antes da política, ganhei muito dinheiro como a jornalista mais importante desse país. Abri mão de tudo para me dedicar à política. Abri mão mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. E agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos, para realmente me dedicar à política. E depois do resultado, eu digo para você, eu aposento as minhas chuteiras. Porque a população não está preparada para votar no que é bom, bonito, agradável aos olhos do Senhor.